Boa tarde, é chegado o momento de iniciarmos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, com a temática Exercícios da Gratidão, que faz parte do 4º capítulo do livro Psicologia da Gratidão. Como sempre, vamos iniciar com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo, a passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Então, desse parágrafo que separamos, vamos fazer aqui algumas observações. Quando Emmanuel diz sem luz espiritual no caminho, significa sem termos a percepção da realidade espiritual da vida, reduz-se a experiência humana, se limita à reencarnação, a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. É uma grande verdade. Ao tentarmos entender a série de ocorrências que no mundo de provas e expiações acontecem, desde as provações coletivas, a uma série de outras circunstâncias que, afastadas do entendimento, a compreensão espiritual da vida, leva o homem a isso que Emmanuel aqui coloca, um complicado acervo, um complicado conjunto de acontecimentos sem sentido. É esse entendimento da vida que muitas pessoas têm. E que, por isso, às vezes, torna-se popular frases como: se Deus criou o mundo, deu as costas e deixou o mundo, sob as custas do homem, e, por isso, os desequilíbrios absurdos na experiência humana. Mas nós sabemos que não é assim. É imprescindível compreender a vida buscando as causas, as explicações no mundo real, que é o mundo espiritual, de onde todos nós viemos e para onde voltaremos. É isso que significa colocar luz espiritual em nossa vida. E continuando, Emmanuel diz: a peregrinação terrena, todavia, é interessante essa expressão, a peregrinação terrena, é porque nós estamos no corpo físico de passagem, como forasteiros, na linguagem do apóstolo Paulo. Somos peregrinos. Aqui não é o nosso verdadeiro lugar. É curso preparatório para a vida mais completa. Então, passar a perceber na experiência reencarnatória a inscrição na grande escola da vida, na qual somos todos alunos, tendo muitas matérias e muita necessidade de progresso espiritual. É a forma na qual podemos superar dificuldades e problemas, mantendo um clima de equilíbrio, de harmonia e de paz interiores, que, aliás, é um dos objetivos desses nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos, então, para o primeiro slide com os temas separados para essa tarde. Quando o self se encontra em desenvolvimento, as emoções ainda se fazem caracterizar pelas heranças do instinto, que se vão modificando lentamente até alcançar os nobres patamares
do amor e da gratidão. Quero sempre lembrar que alguma dificuldade na compreensão dos termos que aqui vamos tentando esclarecer, é recomendável assistir a vídeos anteriores desse mesmo livro que se encontra no nosso canal. Então, o livro Psicologia da Gratidão, ele já é alvo de abordagens por nós desde 17 de setembro, foi o primeiro encontro. Então, já vamos aí com 3 meses de estudo nesta obra. E é possível encontrar todos os vídeos do estudo anterior em nosso canal no YouTube. Então, quando o self, o eu profundo, ainda se encontra em desenvolvimento, ainda está na fase na qual a busca do eu interior e o despertamento do si profundo ainda não se delineou adequadamente, as emoções ainda se fazem caracterizar pelas heranças do instinto. Aqui Joana está nos dizendo que enquanto o self, o eu profundo, ainda não despertou adequadamente na compreensão e no entendimento da realidade da vida, vai caracterizar o comportamento da criatura humana ainda como sendo envolvido por traços fortes das heranças instintivas do nosso passado espiritual, normalmente estabelecido em desequilíbrios e vícios, até alcançar os nobres patamares do amor e da gratidão, que é o nosso alvo maior. À medida em que nós vamos trabalhando o conhecimento das leis divinas, buscando, através da oração, da vigilância, da reflexão, a compreensão profunda da vida e uma série de atitudes e de comportamentos que agora se harmonizam com essa compreensão, nós vamos estabelecendo os patamares, os degraus firmes para o amor, para a gratidão. Prossigamos. A permanência da sombra dificulta-lhe o discernimento, impondo-lhe situações embaraçosas e mesmo perversas. Esse trânsito vai se modificando à medida que as experiências edificantes vão se acumulando como resultado do treinamento, após a descoberta do significado existencial. Quanto mais o homem envolve-se com seu passado de sombra, mais se dificulta-lhe o discernimento, impondo-lhe situações embaraçosas e mesmo perversas. É o resultado daquela série de situações onde nós agimos de forma instintiva, impensada, e que geralmente, pouco tempo depois, são geradoras de sentimento de culpa, de certo remorso, de que poderíamos ter pensado melhor. Todo esse quadro é o resultado dessa permanência da sombra, de ainda não termos efetuado o despertamento espiritual adequado para deixarmos de agir de forma inconsciente. E Joana continua, esse trânsito vai se modificando à medida que as experiências edificantes vão se acumulando, à medida em que vamos reiterando esforços de compreensão e de vivência das leis divinas,
de melhor entendimento da realidade espiritual da vida, vai havendo um trabalho de mudança paulatina, de iluminação do nosso passado de sombras. E isso, como Joana aqui lembra, é como resultado de um treinamento que efetivamente passamos a fazer no dia a dia, após a descoberta do significado existencial. Porque, de fato, para que estejamos envolvidos num esforço de burilamento íntimo, de melhoramento espiritual e moral, é preciso que a compreensão espiritual da vida esteja sendo trabalhada em nós adequadamente. Para que o nosso esforço de mudança não se torne apenas um jogo de aparências ou de hipocrisia. Para que de fato seja do coração, no nosso sentimento íntimo, é necessário estarmos eficazmente trabalhando o significado existencial da experiência humana em que nos encontramos. Há necessidade imediata e inadiável de reservar-se espaço e tempo para o treinamento do perdão, tanto quanto das outras expressões do amor, a fim de se descobrir a alegria que, resultante de qualquer satisfação, seja efeito do ato de amar. Vamos analisar mais detidamente as ideias centrais que Joana coloca aqui nesse parágrafo. Primeiro, nos chamando a atenção a essa necessidade urgente, imediata e inadiável de termos um espaço de tempo, primeiramente para o treinamento do perdão. E aqui é interessante, alguns diriam, mas por que exatamente do perdão? Dentro desse treinamento do perdão está primordialmente o auto-perdão. E para efetivamente trabalharmos o auto-perdão, é necessário o esforço de autoconhecimento, o trabalho de percepção espiritual da vida. Entendermos que imperfeições e desequilíbrios que trazemos fazem parte do nosso passado encarnatório e que precisa agora ser trabalhado, ressignificado, mas de forma equilibrada, pautada no conhecimento espiritual profundo que somos presenteados pela doutrina espírita. Mas isso agora, na presente encarnação. Então, esse trabalho de auto-perdão, que envolve, claro, a percepção das nossas faltas como estímulos à conquista de virtudes. E aí continua Joana. Tanto quanto das outras expressões do amor. Não é só do perdão. É das outras expressões do amor que estão envolvidas com as virtudes do Evangelho, a fim de descobrir a alegria que, resultante de qualquer satisfação, seja efeito do ato de amar. Isso é imprescindível. Que todo o nosso esforço de progresso, de melhoramento moral, tenha por alicerce a essência das leis divinas, que é o amor. Para que se possa alcançar esse desiderato, torna-se urgente o dever de mergulhar no self, para o encontro com a consciência, a princípio no monólogo e depois no diálogo edificante e iluminativo. Vamos detalhar um pouco mais
esse texto de Joana. Para que possa alcançar esse desiderato, esse objetivo de superação do mundo de sombras, do estabelecimento, do perdão, do auto-amor, torna-se urgente o dever de mergulhar no self, no eu profundo, para o encontro com a consciência. Como podemos trabalhar ou exercitar esse mergulho no self? Através da prece, da meditação, da reflexão, daquilo que aprendemos sobre as leis divinas, sobre a reencarnação, como nos é apresentado pela doutrina espírita. Não poucas vezes participamos de palestras, ouvimos exposições espíritas que concordamos perfeitamente, mas não reservamos um espaço para reflexão sobre o que podemos extrair daquela palestra para a nossa vida pessoal, o que podemos aproveitar para trabalhar no nosso melhoramento íntimo. Isso faz parte desse mergulho no self, no eu profundo. A princípio, no monólogo. O monólogo é onde só nós, em primeiro passo, meditamos, refletimos, sem haver aberturas para respostas que mais adiante passarão a ocorrer através da nossa consciência. Porque na medida em que vamos nos abrindo à percepção espiritual da vida de forma determinada, coerente, o nosso psiquismo se torna mais sensível a perceber sugestões, orientações, e aí estabelecer, como Joana aqui coloca, um diálogo edificante e iluminativo, aonde podemos, dando prosseguimento a essas ideias intuitivas, refletir com elas sobre a forma mais eficaz de colocá-lo em prática, como devemos agir em relação a isso. Isso, então, já fará parte de um diálogo íntimo, aonde o resultado disso é estarmos trabalhando o despertamento do eu profundo, mergulhando no nosso si, no nosso self, como Joana aqui coloca. Quando já se encontra amadurecido psicologicamente, o indivíduo passa a reintegração da consciência com a inconsciência, descobrindo os próprios limites do ego, conseguindo a função transcendente e o símbolo unificador. Então, vamos aqui fazer algumas observações para facilitar o nosso entendimento. Quando já se encontra amadurecido psicologicamente, o indivíduo passa à integração da consciência com a inconsciência, descobrindo os próprios limites do ego. Como assim? É porque, na medida em que o despertamento da consciência profunda vai estabelecendo em nosso psiquismo um campo adequado para a sua atuação, o trabalho de ressignificação do nosso passado delituoso, do nosso inconsciente, torna-se um material utilizável, aproveitável pela nossa consciência, num trabalho integrativo com os objetivos novos, com as metas novas que agora estamos tendo, perante a nossa espiritualização, perante o conhecimento do Evangelho do Cristo. Então, é nisso que vai se dando essa reintegração.
Mais adiante, Joana diz, conseguindo a função transcendente e o símbolo unificador. Essa função transcendente e o símbolo unificador é sinônimo de não termos mais o inconsciente de sombras, de fugas, mas sim um inconsciente que está agora se integrando no nosso eu profundo, no nosso self, na nossa consciência. Mas aqui, Joana, é interessante quando ela usa o termo função transcendente e o símbolo unificador. Porque, na verdade, a percepção de tudo isso é como símbolo. O inconsciente é o inconsciente. O consciente é o consciente. Mas na medida em que, pela nossa espiritualização profunda, não somos mais submetidos a interferências negativas ou desequilibradas de um passado de sombras que já não existe mais, pela nossa própria espiritualização, agora vejamos bem, quando bem amadurecida psicologicamente. Então, há aí, de fato, um símbolo, no sentido de que essa união, por isso tem um nome símbolo unificador, ele vai se dar num campo de vivência natural, harmonizada profundamente com as leis divinas, onde o espírito agora passa a estar sob o absoluto controle do seu psiquismo. É claro que isso é um alvo que estamos no caminho, mas é só bem mais lá adiante, quando de fato tivermos ressignificado totalmente o passado de erros, de afastamento das leis divinas. A fim de que seja lograda essa plenitude, o sentimento de gratidão à vida transforma-se num impulso para o estado luminoso, em que já não há sombra. Faz-se indispensável o treinamento constante e o exercício da gratidão. Então, para que alcancemos essa plenitude, que essa integração do inconsciente de sombras, sob um novo direcionamento do self, do eu profundo. O sentimento de gratidão à vida transforma-se num impulso para o estado luminoso, que é aquele estado de conexão com o sagrado, com o Cristo interno, em que já não há sombra, né? Tal como já dizia o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É o sinônimo legítimo dessa expressão que Joana aqui coloca, em que já não há sombras, já não havia mais o Paulo. Ele havia se integrado completamente no seu self, no seu Cristo interno. E voltando ao texto, faz-se indispensável o treinamento constante, o exercício da gratidão. Vamos acrescentar algum esclarecimento aqui na parte final. Esse treinamento constante, esse exercício da gratidão, é aquilo que estivemos comentando desde o início do estudo desta obra. Aqui a gratidão passa a ser trabalhada como uma aquisição de virtude pela criatura humana, pelo exercício, pela atenção cuidadosa, resultante do equilíbrio e da harmonia com as leis divinas, aonde mesmo ao enfrentar adversidades e problemas, procuramos encontrar lições
naquela dificuldade, naquele problema, e por isso mesmo, sentimos-nos gratos porque estamos aprendendo e crescendo espiritualmente. Então, é um treinamento constante. O exercício da gratidão, que nós somos convidados a realizá-lo. Atentos nesse exercício aos mecanismos de fuga do ego, aonde, se não estivermos suficientemente atentos, surgem situações e circunstâncias as quais, quando menos pensamos, estamos reclamando. Estamos nos sentindo contrariados. Estamos magoados. Estamos ressentidos. Tudo isso é ausência, naquela situação, do treinamento da gratidão, como aqui Joana coloca. É o aproveitamento eficaz das várias circunstâncias e situações do dia a dia para extrair de todas elas motivos de estar grato a Deus e à vida. É esse o treinamento. O hábito que se formará irá estimular ao prosseguimento da valorização de todos os acontecimentos, assim como das pessoas com as quais se conviver, alargando a percepção de que esse sentido de fraternidade gentil e retributiva proporciona inefável alegria de viver. Muito profundo, muito valoroso essas observações que Joana colocou aqui, que nós vamos, claro, estender algumas observações. Então, o hábito de estarmos gratos no dia a dia, que se formará, irá estimular o prosseguimento da valorização de todos os acontecimentos da vida, assim como das pessoas com as quais convivemos. Nós estaremos procurando estar sempre atentos a encontrar motivos para estarmos gratos e não motivos para reclamar, para nos contrariar. E dessa forma, alargando a percepção de que esse sentido de fraternidade gentil e retributiva, claro, proporciona inefável alegria de viver. Essa é para ser a consequência natural. É claro que esse exercício da gratidão não nos colocará isolados das inúmeras dificuldades que todas as criaturas humanas enfrentam no mundo de provas e expiações. É claro que também não podemos e nem devemos achar que esse exercício de gratidão seria uma espécie de fuga psicológica, de se tentar fantasiar a realidade da vida. Muito pelo contrário. O problema é que a realidade da vida, desfocada do conteúdo espiritual, esse sim é um mundo de fuga, no qual a maioria das criaturas humanas estão inseridas. Querer, perceber e agir na vida apenas do ponto de vista material, esta é a verdadeira alienação. Mas compreender, através da revelação espírita, as bases reais do espírito imortal, da vida espiritual que está por trás da vida puramente humana, é resultado do uso da lógica, do bom senso e da revelação maravilhosa que a doutrina espírita nos deu. Então, alargando a percepção de que esse sentido de fraternidade gentil e retributiva proporciona inefável alegria de viver. É isso que nós somos convidados a usufruir, desde agora. Não importa a situação temporária em que estamos inseridos. Não importa a família que temos, o trabalho que temos,
ou até a ausência do trabalho, não importa questões exteriores, transitórias e temporárias. Importa despertar do eu profundo, a espiritualização consciente, trabalhando agora o exercício constante da gratidão. Isso é que importa. Criando o estímulo gratulatório. Tudo assume significado relevante, ensejando melhor entendimento a respeito dos acontecimentos existenciais, mesmo aqueles que se apresentam em forma de sofrimento. Exatamente. Essa questão é tão importante que nós notamos que reiteradas vezes Joana coloca, utilizando apenas certa mudança de vocábulos, a mesma ideia que precisa ser bem trabalhada dentro de nós. O estímulo gratulatório, estarmos sempre atentos a sermos gratos, assume relevante significado, ensejando melhor entendimento a respeito dos acontecimentos existenciais. De fato, porque o que embotava, o que dificultava muito em nós, o entendimento verdadeiro de várias situações que passamos no dia a dia, é a percepção espiritual, é o entendimento das leis divinas que antes não tínhamos e que agora passamos a usufruir com a revelação espírita. Então, agora, nós podemos, trabalhando de forma equilibrada o nosso íntimo, estabelecendo um clima de emoções sadias, a analisar da forma mais positiva e equilibrada problemas e dificuldades que é oriundo de pessoas, de circunstâncias, de acontecimentos, e buscando sempre encontrar, mesmo quando elas sinalizem sofrimento, encontrar lições, encontrar material para crescimento espiritual nosso. É isso que Joana coloca aqui. Todos os indivíduos têm dificuldades de vencer as questões perturbadoras, especialmente quando procedem dos atavismos que se organizam no passado por onde jornadearam. Então, aqui nós somos chamados a refletir sobre esse fato. Todos nós temos dificuldades a vencer do nosso passado de sombras. Questões perturbadoras, especialmente quando procedem dos atavismos que se organizaram no passado por onde jornadearam. Porque aqui, entendamos, tem 2 pontos inseridos nesse texto. Primeiro, o relativo ao nosso inconsciente presente, que também não deixa de ser de sombras, em muitas e muitas situações. E o nosso inconsciente passado de vidas anteriores. Então, a junção desses inconscientes se traduz em muitas dificuldades que precisamos vencer. E que a consciência disso que agora estamos usufruindo nesses estudos passa a ser elemento facilitador. Passa a nos evidenciar instrumentos cuja utilização possibilitarão a nós a iluminação desse mundo de sombras, como esses que citamos ao longo do estudo dessa tarde. Então, prossigamos. Tentando-se embora com erros e acertos, momento chega em que o ser se enriquece de júbilo, de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes,
tornando a existência agradável. Vamos aqui fazer algumas observações. Esse é o último slide do nosso estudo dessa tarde. Então, tentando-se, embora com erros e acertos. Joana aqui nos chama a considerar que o mais importante é que busquemos, que tentemos fazer esse trabalho, esse exercício da gratidão, embora com erros e acertos, a princípio. Depois, o momento chega em que o ser se enriquece de júbilo, de alegria verdadeira e profunda, de ser gentil, de ser agradecido. E aqui é preciso ainda darmos uma parada para absorvermos o conteúdo. De fato, a vivência das virtudes, da gentileza, da gratidão, ela só ganha atestado de planificação amparada pelo conhecimento das leis espirituais da vida, da reencarnação, da justiça, da misericórdia de Deus. Porque amparadas nessa estrutura, as nossas ações de bondade, de gentileza, não tem mais um enfoque ególatra. Não é mais um jogo de aparências, mas é uma vivência daquilo que aprendemos profundamente e que sabemos que é certo. Então, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável. Que maravilha, né? Porque esse fato, ele vai ensejando para nós um estímulo que não poderia ser melhor. A proposta do exercício da gratidão, que está associado ao despertamento do self, do eu profundo, ele tem uma resultante que não se pode apagar, indelével, que é a felicidade, a plenitude, o objetivo maior das leis divinas. É nessa diretriz que esse estudo desse livro vai nos conduzindo. Então, meus amigos, nós agradecemos a todos que nos acompanharam aí pela internet. Se possível, compartilhem essas informações. Esse vídeo depois estará disponibilizado em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde a todos. Até o próximo estudo.